vive. Quantas dessas pessoas já não foram até o juizado especial para promover uma ação? E muitas vezes, sem advogado, até 20 salários mínimos. Não é válido? Claro que é válido. É o amplo acesso à justiça, não é? A partir do momento que a sociedade perder o medo de procurar a justiça para defender os seus interesses, certamente a conduta de algumas empresas, certamente a conduta de algumas pessoas será diferente. Pois, sabendo que o acesso ao judiciário é mais fácil, elas vão procurar, claro, não prejudicar o cidadão e o consumidor. Claro que sim. Então, o juizado especial tem essa característica também, desse amplo acesso. As pessoas procuram mesmo o juizado especial. É importante, funciona mesmo. Funciona mesmo. Mas, Mena, eu quero saber do procedimento do juizado especial. É que, sem essa consideração inicial, não dá para falar dos procedimentos, porque senão você nunca iria entender por que as regras são mais flexíveis do que na justiça comum. Bom, tem petição inicial? Claro que tem petição inicial. Todo processo tem que ter uma petição inicial. Você vai falar, mentira. Se o indivíduo for lá sem advogado, não tem petição inicial. Tem sim, porque ele faz uma representação, uma petição oral. Existe um funcionário ali do juizado especial, não é? Que vai, evidentemente, formalizar aquela reclamação, aquele pedido. Então, existe um instrumento por escrito que equivale a uma petição inicial. Claro que sim. Mas não preciso nem dizer que esse instrumento ele é menos elaborado do que uma petição inicial feita pelo advogado. Você fala, mas isso é injusto. Quer dizer, então, que aquele que tem advogado certamente será beneficiado. Não, em hipótese alguma. O juizado especial permite isso. O advogado que elabora uma petição extensa, fundamentada, assim, com milhões de jurisprudências e doutrinas do juizado especial, não sabe o que é juizado especial. Porque o juizado não nasceu para isso. As petições, principalmente a petição inicial e a contestação, devem ser petições mais objetivas, simplificadas. Isso para atender o próprio anseio do juizado, que é o trâmite de um processo mais rápido. O trâmite de um processo mais rápido. Porque se o advogado torna complexo, não adiantou nada. Então a petição inicial, tanto apresentada pelo advogado como aquela feita diretamente pela parte, não é? Reduzida a um termo, ela é um ato indispensável. Tem petição inicial. E os requisitos da petição inicial, se elaborada pelo advogado, são os mesmos do CPC? São, claro. Você faz o resumo dos fatos, tem a fundamentação jurídica, repito que não é para ser extensa, e tem o pedido. E no pedido, encontramos um problema. Como o juizado especial civil tem esse teto de 40 salários mínimos, vamos falar de 40, muitas vezes a parte fica com dificuldade de liquidar, de apresentar um valor efetivo. Então o que acontece? Geralmente acontece o seguinte, numa ação de indenização, vamos admitir que a ação de indenização, o indivíduo está pedindo, a título de danos materiais, 15 salários mínimos. O que ele faz? 40 menos 15, 25. Ele fala, ainda posso pedir mais 25. Aí ele pega e pede 25 salários mínimos de danos morais. Só para chegar ao teto do juizado. O mesmo acontece no caso de até 20 salários mínimos. Às vezes o indivíduo vai pedir um salário mínimo de dano material, aí pede 19 de salário mínimo. Atenção, você que é advogado, você que vai ser advogado, você que é leigo, não faça isso. O ideal essa busca pela justiça passa também pela honestidade daquele que pede. Então, se você sentir lesado e o dano for de 15, 20, 22 salários mínimos, coloque o valor correto. Não esse critério pela diferença, que é um grande equívoco daqueles que procuram o juizado especial. Às vezes, até orientados pelo próprio juizado. O correto, então, é no juizado apresentar um pedido líquido, certo e determinado. Líquido, eu quero tanto. Não busque apenas o teto. Pois bem, essa petição inicial, que você não vai pagar custas, não tem despesas, não é? Terá a citação. Claro, a distribuída ação, teremos a citação. A citação no juizado especial, e não poderia ser de outra forma, preferencialmente é feita por carta, é feita através do correio, famoso aviso de recebimento, sempre por carta.
Mena, quer dizer então que é vedada a citação por oficial de justiça? Não, não é vedada. É que se dá preferência à citação por carta, porque há um entendimento geral de que a citação por carta é mais rápida e efetiva do que a oficial. Mas se não for possível essa citação por carta, pode sim ser por oficial de justiça. E edital, cabe? Olha, cabe citação por edital. São raríssimos os casos. Geralmente, quando não localiza a parte, o autor acaba até desistindo da ação. Mas, teoricamente, cabe a citação por edital. Mas é importante que você saiba que a regra é a citação pelo correio. Pois bem, aqui um ponto importante. O réu citado tem contestação, não tem? Não. Olha que interessante. Não tem contestação. Porque no juizado especial, ele é citado para comparecer à audiência de conciliação. E nesta audiência de conciliação, ele não tem que apresentar a contestação. Você vai falar, mas no meu juizado especial aqui, o juiz exige. Bom, aí caímos naquela questão, não é? Do próprio juiz estabelecer o procedimento. Mas, tecnicamente, pela lei, ele é citado para comparecer à audiência de conciliação. Aí você vai perguntar para mim, mas não tem que levar contestação? Não. Mas é obrigatória a presença da parte? É obrigatória a presença da parte? É. Se a parte não comparecer à audiência de conciliação, sabe o que vai acontecer? Revelia. Logo, meu amigo, presta atenção, você que está aqui comigo hoje, presta atenção. Na Lei 9.099, revelia não é apenas sinônimo de ausência de defesa. Não! Esse é o conceito do Código de Processo Civil. No juizado especial civil, é revel. Presta atenção. É revel aquele que não comparece à audiência de conciliação. Se ele não for, é revel. Então, se o réu não comparece, é revel. Aí você pode pensar, mas se o autor não comparecer? Se o autor não comparecer, o juiz deve extinguir o feito sem resolução do mérito. Então, o autor não comparece, extinção, o réu não comparece à audiência de conciliação, revelia. Bom, presentes as partes da audiência de conciliação, claro que o objetivo é a transação, um acordo, feito o acordo, extinção do processo, e um detalhe importante, essa audiência geralmente é presidida por um conciliador. O conciliador não é um magistrado, o conciliador não é um juiz de direito, o conciliador é um voluntário que vai cooperar com o Poder Judiciário. Pode ser uma estagiária, uma pessoa que vai cooperar com o Poder Judiciário. Ora, se ele é apenas um conciliador, ele não tem poder de decisão. O que ele faz é tentar aproximar as partes. Feita esta aproximação, se as partes chegarem a um acordo, o juiz de direito, isso é importante, homologa o acordo e põe fim ao processo. Se porventura não chegar a esse acordo, será necessário então a designação de uma audiência de instrução. Será designada uma audiência de instrução. E é nesta audiência de instrução, então numa segunda oportunidade, que o réu deverá apresentar a sua defesa. Deverá apresentar a sua contestação. Mas, Mena, e se o réu quiser reconvir? Pode? Cabe reconvenção? Não cabe reconvenção no juizado especial civil. Não cabe, por ser um processo de menor complexidade, claro. No entanto, o réu poderá formular na contestação, essa é uma dica importante a você, na contestação, o chamado pedido contraposto. Então, na contestação, ele formula o pedido contraposto. Pode? Pode. É um mero pedido que vai se opor ao pedido do autor. É o exemplo do acidente de automóvel. O autor alega que o réu é culpado pelo acidente. O réu contesta, se defende dizendo, não, eu não sou culpado. E faz o pedido contraposto dizendo que o culpado é o autor. Pode? Pode. Então, reconvenção não cabe. E as preliminares de contestação? Cabem? Cabem, todos os preliminares. Aí eu aplico subsidiariamente o CPC. Eu utilizo o artigo 301, que é o artigo que prevê as preliminares. Beleza, aí não tem problema algum. Tem problema algum, tá? Porque aí é subsidiariamente. Então é uma contestação como outra qualquer. Ocorre que até pela menor complexidade desta demanda, geralmente o juiz profere o julgamento nessa audiência de instrução,
Isso é comum.